Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos no Reavaliando, Wesley. E uma dica, quem puder ler aquela história do Capitão América, do Roger Stern e John Byrne, ela foi publicada no Brasil, deixarei as capas originais conforme eu for falando, no Almanac do Capitão América de 54, 55, 56 e acredito que 65, os maiores clássicos do Capitão América, que é uma edição, elas não são edições difíceis de encontrarem, de serem encontradas em sebos. Ou Capitão América pela Salvat, aquela que o Capitão está assim, pós de luta, a capa vermelha, enfim. E vamos lá a esse filme que completou seus 30 anos. Foi o segundo filme que eu vi em cinema. Eu era criança quando eu vi esse filme. É um filme que me marcou muito, né? E era uma época que eu tinha que ir com o pai, eu tinha que ir num shopping em Brasília chamado Park Shopping. E vamos lá, né? Depois a gente fala da parte emocional. Gremlins 2, de Joe Dante, conhecido como The New Batch, no original, a nova geração ou a nova turma. O Vovô Monstro, essa cena não tem, ela só está nas cenas deletadas, eles invadem o programa do Vovô Monstro. O Vovô Fred, o Duff, o Gremlin Duff, o Brain, segurando uma foto do casal Pretzel. E eu tenho um DVD autorado, tive que comprar esse DVD autorado, não tem, mas tem as três versões, a versão de cinema, em inglês, claro, as duas versões da Herbert Richards, e tem diferenças bem altas, bem gritantes. E de brinde levei esse outro Gremlins, que é também autorado, mas eu tenho o original aqui. E na época, como estavam tendo várias promoções, eu comprei esse Gremlins por R$12. Se você quer dar 70, 80 em Blu-ray, Blu-ray, aliás, é o problema seu, o dinheiro é seu, eu não vou ficar dando. E o Joe Dante, antes que a gente entre nessa odisseia, nessa loucura que é o Gremlins 2, já foi abordado Piranhas, Grito de Horror, No Limite da Realidade, o episódio É Uma Boa Vida, o quadrinho do Gremlins, vou deixar o quadrinho do Gremlins com a fotinha, o vinil do Viagem Insólita, Pequenos Guerreiros, a nossa maior visualização do Joe Dante, o filme Viagem Insólita, Inner Space e Matinee, a nossa segunda maior audiência aqui no Joe Dante. Enfim, o Gremlins 2 seria a quarta, eu acredito que a quinta parceria do Steven Spielberg com o Joe Dante. Porque conta histórias maravilhosas também, né? Nós não podemos... É mais ou menos isso. Depois a gente faz a conta certinho. Mas enfim, o Joe Dante, ele, como eu falei lá na Terror e Ficção, ele foi tentado vários anos a fazer essa continuação. E a Warner tinha títulos como Os Gremlins Vão para Marte, Os Gremlins Vão para Las Vegas, enfim. Antes da gente adentrar, vamos dar um resumo muito rápido. A história original se passa em Kingston Falls, vou colocar algumas imagens. Kingston Falls é a cidade de Billy Pretzel, ela se passa no Natal. O pai do Billy Pretzel dá de presente de Natal o Gizmo, só que o Gizmo é um gremlin que, se ele sair do controle, pode trazer consequências nefastas à cidade. E ele dá origem a um exército de gremlins, a versão maligna do Gizmo, enfim. E mostra também o relacionamento do casal Billy Pretzel e da Kate Bellinger, feita pela Phoebe Cates e pelo Zach Galligan. E é uma história que converte o espírito do Natal, mostra que também há violência no Natal. Ele vira um conto de fadas perverso, ao meu ver. Enfim, já o 2, ele parte sim para a sátira. É a sátira completa, essa parte 2. Qual foi a grande jogada? O Joe Dante, ele fala que não tinha propriamente uma história para ser contada, o que não é verdade. O Gremlins 2 já começa com os 50 anos do Pernalonga. O Chuck Jones, que já tinha feito aparição no Viagem Insólita. No primeiro Gremlins ele é o Sr. Jones, ele está dando dicas de desenho para o Billy Pretzel. Chuck Jones foi um dos maiores desenhistas do Pernalonga, dos Looney Tunes, trabalhou com a fase com Tom e Jerry, enfim. Nesse período a Warner está completando 50 anos do Pernalonga, do Bugs Bunny. Eu lembro quando eu fui no cinema,
Aquilo me fascinou. E era uma época que eu tinha que ir no shopping. Eram exibidos De Volta para o Futuro Parte 3, Duro de Matar 2, que eu também consegui ver em cinema. Sonhos, do Akira Kurosawa, que é um filme de arte, produzido pelo Spielberg. Esqueceram de Mim, Acima de Qualquer Suspeita. O cinema brasileiro está muito, muito embaixo. O Collor também não era um grande fã de cultura nacional, se a gente for olhar o presidente Collor, ex-presidente Collor. Ele minou bastante a cultura brasileira, mas enfim. O Gremlins 2 já começa com aquele negócio do Pernalonga e já vai para aquela primeira aparição de Nova York, mostra a ilha de Manhattan, que é o primeiro filme, mostra Chinatown, depois corta para aquele clima de cidadezinha do interior dos Estados Unidos, a classe média, mostra aquela música do Natal. O 2 já mostra uma coisa mais otimista, uma coisa mais rápida. E o Sr. Wong, que é o dono original do Gizmo, ele já está muito velho, dá para perceber que ele não tem um herdeiro. O Gizmo, quem será que vai cuidar do Gizmo? A escolha lógica seria o Billy Pretzel. Só que o Billy, ele se afastou muito do Sr. Wong, era uma época que não tinha internet. E vem o grande achado, são vários achados no Gremlins 2, mas vem o grande achado, que é o Daniel Clamp. Daniel Clamp, feito pelo John Glover. John Glover, que também é o Lex Luthor pai, né? Ele é o Lionel Luthor. É um cara que está muito bem também no Smallville. Ele é uma sátira lá ao Donald Trump, o Donald Trump e ao Ted Turner. Donald Trump, ele é o atual presidente dos Estados Unidos. Você gosta ou não gosta, mas enfim. E Ted Turner era um executivo, um empresário igual o Trump. Ele comprou vários filmes da Warner, acho que da MGM, e começou a colorir esses filmes. E isso, na época, revoltou muito a comunidade cinematográfica americana. Pois os filmes preto e branco, eles têm uma energia diferente. Era uma época que o pessoal rejeitava muito filmes antigos. E ele foi fazer o processo de colorir esses filmes. E as pessoas não aceitaram isso. O Spielberg, Stanley Kubrick, vamos fazer uma associação para que esses filmes sejam protegidos, para que as pessoas não agridam esses filmes. E o Daniel Clamp, que tem a CCN, que é a sátira CNN, que é Clamp Channel Network. Ele é um cara que ele compra as empresas que estão quebrando, ele não tem pudor, ele não é um cara maligno. No primeiro roteiro, ele era um cara maligno. A parte maligna vai ficar para o Sr. Foster, que é o Robert Picardo. Robert Picardo está no Meus Vizinhos São Terror, é aquele lobisomem assassino, todo lobisomem assassino, no Grito de Horror, o cowboy safadão lá, mas não é o safadão da gente não, o safadão lá do Inner Space, aquele terrorista, ele é um terrorista traficante de armas, é o vizinho no Meus Vizinhos, é o Gary no Meus Vizinhos São Terror. Ele até tem uma briga muito interessante com o Dick Miller, o personagem do Dick Miller tem uma briga muito interessante com o Hansfield, feito pelo Bruce Dern, mas enfim. E o Daniel Clamp quer comprar o negócio do Sr. Wong, ele quer construir um shopping center, dá para perceber isso. Assim como nós abordamos no Batman Guerra ao Crime, o empresário americano, ou qualquer, principalmente americano, ele quer comprar esses locais, ele quer fazer shopping, condomínios, ele está se lixando para o comércio local ou a comunidade em si. Só que o Wong, ele recusa essa oferta, mostra que ele é um homem muito filosófico, muito sábio, mas ele morre. O personagem, o Sr. Foster, feito pelo Picardo, ele fala, ele vai morrer, você viu aquela tosse? É inevitável, isso aqui nós vamos comprar assim, muito facilmente. E mostra o Gizmo lá naquela tristeza, a escavadeira vai destruir sem a menor piedade, e ele é resgatado e sequestrado por aquele cientista. Aqueles cientistas, que são os gêmeos, eles são referências ao Jim Martin e ao Jerry Lewis. E quem olhar com bastante calma, vai ver que tem um processo de clonagem. Eu acredito que eles foram clonados, e eles são chefiados pelo Christopher Lee como Dr. Catheter. E toca até a música, que era um filme que tinha que ter uma música. Joe Dante, ele gosta dessas músicas dos anos 50. I'm Reed, do Fats Domino. I'm Reed. Só que o Gizmo, ele precisava também de um herói, alguém que o inspirasse. E isso não tinha no primeiro filme. Ele via vários filmes antigos, mas precisava de um herói. E como é a década de 90, ainda é a década do Rambo,
vamos ter a aparição dele, Sylvester Stallone, ele, que já faz um tempo que não vem no Reavaliando, mas nós estamos trabalhando nisso. Como Rambo, John Rambo, no Rambo 2. E na primeira dublagem, quem puder assistir, a segunda dublagem é aquele narrador oficial também do Stallone, mas a primeira é o saudoso André Filho. Será que alguém se lembra do André Filho? Que ele vem com aquela famosa frase, o Rambo, numa guerra, você tem que se tornar a guerra, aquela coisa. Isso fica no subconsciente do Gizmo, isso é bacana, isso é muito bem explorado pelo Joe Dante. E já o Billy Pretzel, ele mostra que ele está em outra rotina, ele está trabalhando em Nova York, é um lugar da correria, lá é um negócio do compromisso, não tem amizade. E a mala, feita pela Olivia Morris, acho que é Morris o sobrenome dela, ela é aquela chefe workaholic, ela quer trabalhar, ela quer ser promovida, ela não tem relações afetivas com empregados. Ela trata muito mal o Billy Pretzel, mas o Billy, apesar de trabalhar na Clamp Tower, que é uma sátira a Trump Tower do famoso Donald Trump, ele ainda lê quadrinhos. Quem for olhar com bastante calma, que o sonho do Billy Pretzel era ser desenhista. Você vai ver revistas do Batman e os Renegados, grupo criado pelo Mike W. Barr e o Jim Amparo. Mas quando o Daniel Clamp entra na história, você vê como ele precisava de alguém como o Billy. Ele se afeiçoou ao Billy. Ah, você é desenhista, olha só esse projeto, esse design que você fez. E antes disso, o Foster é aquele cara muito puxa-saco, meio que o Smithers dos Simpsons. Ele vê um quadro, parece aquele quadro do Kiko, quando ele desenha que ele vai mostrar os desenhos para o professor Girafales. Ele fala, ó, esse aqui que é quadro, que é só um quadro, uma coisa retangular, e ele fala que é arte. Esse aqui do Billy, isso não é arte. Se tu vê a arrogância que tem também nesses centros empresariais. O cara que está numa hierarquia maior, ele quer humilhar o subalterno. É bacana isso no Joe Dante. Joe Dante fala que ele colocava várias críticas a essas empresas e os estúdios não gostavam. Os estúdios ficavam indignados. E o Billy, porque é um filme que, ao meu ver, o primeiro filme ele era 160, esse é 380. A história, os Gremlins realmente vão enlouquecer. Tem o Robert Prosky, que é o Vovô Fred, que é uma sátira ao Vovô Monstro. Geralmente, quando o ator nos Estados Unidos ia fazer aqueles programas de terror, que ele apresentava um filme de terror, que é muito inspirado no Cine Trash. O Cine Trash é muito inspirado nesses. O Mojica, José Mojica Marins, ele estava meio decadente naquela época. E depois é que ele vai sendo resgatado pela mídia, pelos fãs. E nenhum ator nos Estados Unidos admitia que queria fazer aquilo. Tem a Vampira, lá do Ed Wood, que fazia aquele tipo de programa. A Cassandra Peterson, que fazia o famoso Elvira, que tem o Elvira lá nos Estados Unidos. E ele fala, poxa, eu queria ser um jornalista, um âncora, apresentar jornal. Para a gente aqui seria tipo um William Bonner. E ele fala, eu só tenho esse boneco. E você vê que os brinquedos são muito toscos, os efeitos são muito... O Octaman é um dos primeiros filmes do make-up Rick Baker, que é produtor desse filme. Vocês olharem nos créditos, vocês vão ver o Rick Baker como produtor desse filme. Ele fala num diálogo muito interessante, o Billy, por que você não exibe os filmes da Universal? Drácula, Lobisomem, aqueles clássicos eram ótimos. E ele fala que os filmes preto e branco são os melhores, e muita gente não percebe isso. Eu até hoje ainda não comentei algum filme preto e branco no Reavaliando, é uma falha que nós temos isso. E ele, Billy, quem fica acordado até 3 da manhã não tem medo do bicho-papão, não tem medo do lobisomem. Ele é uma pessoa que quer arrumar emprego, ela tá meio que bêbada. É complicado, cara, é complicado isso. Porque programa de 3 não é programa para todo mundo. E quando o Gizmo, lógico, e por algum motivo ele vai ser molhado, você vai vendo dezenas de referências. Você vai ver o Gomes da família Addams original, que ele é aquele técnico, o encanador. Ele está mexendo no como é que é o nome, meu Deus? O bebedouro. O Gizmo fala Gomes. Quem olhar com bastante calma vai ver isso. E qual é um defeito que tinha no primeiro filme? Os Gremlins, eles eram muito iguais. Eles praticamente são iguais. Dizem que nesse segundo filme tem 200 bonecos. Eu acho que tem até mais.
Dizem que o Spielberg, como é o produtor, ele cortou. Porque é por causa de orçamento, tempo, aí tem que cortar, não tem jeito. Ele tinha esse problema. Tinha o Stripper. O Stripper era aquele Gremlin moicano, mau, líder de gangue. Ele tem a atitude de cara de gangue, ele não dá moral para os seus rivais. Mas isso faltava no primeiro filme. Como eles eram muito parecidos, mas como era um filme de baderna, de gangue, de adolescentes arruaceiros, vamos jogar dessa forma, e colou. Já o 2, o Rick Baker, que os bonecos originais são feitos pelo Chris Wallace. Chris Wallace trabalhou com Steven Spielberg, ganhou o Oscar por A Mosca, do David Cronenberg, depois se aventura como cineasta. O Joe Dante deu a proposta para ele, você vai ter o controle desses bonecos. Faça o que você quiser. Crie os bonecos que você estiver bem à vontade. Essa foi a jogada também. Você vai ver o Mohawker, que depois vai virar o Gremlin Aranha, ele é uma versão atualizada do Stripper. Você vai ver o Lenny e o Bruce, o George. O George, ele é inspirado no Kraken, do Fúria de Titãs, do Ray Harryhausen. Você vai ver o Monstro do Mar, do Ray Harryhausen, que ele e o Lenny estão assistindo. Ele é aquele Gremlin, né, mais lento. Parece o Peter Lorre, que fazia os filmes com Vincent Price, assim, mas né, o olhar cansado. E o Duff é inspirado no Patolino, o Duff Duck. O Patolino, ele é um personagem mais antigo que o Pica-Pau. O primeiro Patolino era muito louco. E você vai ver toda essa loucura que há no Gremlins 2. E até quando eles torturam o Gizmo, até um diálogo interessante que os jovens, eles querem saber de poder, eles torturam quem estiver na frente do Gomes, conversando no telefone, que tudo se resume à política. E quando os Gremlins vão invadindo a Clamp Tower, que a gente confunde, a Clamp Tower é meio que uma loja, um shopping, centro empresarial, é tudo isso. Você vai ver quando eles vão atracar o micro-ondas com a Marge, que é feita pela Kathleen Freeman, que fez o Professor Aloprado com o Jerry Lewis, os Irmãos Cara de Pau com o Jerry Lewis, do John Landis. É meio que o Ana Maria Braga. O Ana Maria Braga é inspirado nesses programas. Kátia Fonseca é de lá que eles puxam. Tem o Canal do Arqueiro, o cara, ele quebra a flecha, acho que ele discutiu. E o Joe Dante aparece como ator. Ele é o diretor do Robert Prosk, o Vovô Fred. Ele é aquele Gremlin criança. Aquela bruxa que está derretendo também é feita pelo Joe Dante. Aquela bruxa Gremlin que é derretida. E você vê a loucura. Tudo é jogado. Você tem aquele Women Grit, Scream, Women Scream, que é aquele grito. Vários filmes de ficção, de terror, de faroeste tem esse tipo de grito. Aquele grito básico dos Gremlins. E quem for olhar com bastante calma, quando o Lenny, o George e o Duff são molhados, você vai ver a primeira aparição do Gremlin Brain, porque não tinha. O Gremlin Brain é dublado em inglês pelo Tony Randall. Tony Randall fez Como Fisgar o Marido, vários filmes com a Doris Day, Volta Meu Amor, Confidências... Não, são só 3, se eu não me engano. Confidências à Meia-Noite, Abaixo o Amor, com a Renée Zellweger. Ele era geralmente o conselheiro do herói, o amigo do herói. E o famoso As Sete Faces do Dr. Lau, aquele filme fabuloso dos anos 60, feito pelo George Pal, com a Barbara Eden, lá na época ela ainda fazia a Jeannie é um Gênio. E foi uma escolha boa para o Brain, que o Brain é a diferença contra o Stripper. Stripper era bruto. Brain também é bruto, mas é como se fosse um Lex Luthor. Ele gesticula, ele é mais mafioso. Ele sabe que, apesar da selvageria, tem que ter um cara cérebro. Ele cita Susan Sontag. Susan Sontag é uma ativista americana, feminista. Você vê o grau de cultura que tem no Gremlins 2, Rafael. O negócio lá é bastante culto. E nas firmas rivais, que tem um laboratório do Christopher Lee. Você vai ver o laboratório em uma cena do Viagem Insólita, o Dr. Quatermans. Dr. Quatermans é um cientista dos filmes da Hammer, do Terror que Mata, Usina de Monstros. Ele aparece, tem lá, Dr. Quatermans. É um personagem que a Hammer sempre o ressuscitava. É uma espécie de franquia da Hammer, meio que para competir com o Drácula e o Frankenstein da própria Hammer.
Isso aí são achados maravilhosos. Tem um crítico, o famoso crítico, Leonard Maltin. Leonard Maltin, ele detona o Gremlins original. Ele pega o VHS do Gremlins original e fala, ó, ele segura assim com nojo, isso aqui é uma besteirada, como é que estão relançando isso em VHS, não sei o que. Ele satiriza ele mesmo, você vai ter o Terry, o Hulk Hogan. Hulk Hogan, ali é uma sátira e homenagem ao The Tingler, do Vincent Price, que o filme quebra, né, o monstro entra na tela. O Joe Dante chegou a fazer um final, ou aquela quebra de filme, com Joe Wayne, parece que só saiu em VHS nos Estados Unidos, aí o pessoal até achou que estava com defeito e tal. E eles estão vendo aqueles filmes de nudismo, que são filmes que eu queria ver em mostras, talvez em DVDs, e eles não passam, que é filme de meio que um pré-cine privê. O pessoal das peladas, iam jogar vôlei, aquilo lá é super legal. Quem olhar bem a Belinda Besk, que é uma atriz que filmava demais com o Joe Dante, ela é aquela repórter lá do Grito de Horror. Ela, na vida real, aconteceu isso. Uma mãe foi ver o Gremlins com a filha e a mãe saiu horrorizada. Ela achou o Joe Dante no cinema, o xingou publicamente. Ó, como é que você faz um filme desse e tal? A menina deu um perdido na mãe e entrou de novo no cinema. Porque, não, mãe, eu quero ver esse filme. Criança gosta desse tipo de filme. E o gerente do cinema é o Paul Bartel. Paul Bartel tá no Piranhas, fez o Corrida da Morte ano 2000 com o Sylvester Stallone, o original. Isso aqui tudo é bacana. Isso aqui tudo é bacana. E você vê que a loucura é tão fora de controle. Antes você vai ver citações ao Faça a Coisa Certa do Spike Lee, Chorus Line, que depois virou uma peça, o filme original é com o Michael Douglas. Você vai ver lá a loucura que chegou o filme. O Gremlin Brain vai dar uma entrevista. Até antes de dar a entrevista, você vê o Vovô Monstro, ele olhando as TVs, tudo foi dominado, ele vê aquele estado de melancolia e ele pensa, pô, por que eu mesmo não vou filmar isso? Aí ele pega aquele japonês que é o senhor, acho que é Katsu, ele pergunta, você sabe mexer com câmera? Eu sou a câmera, rapaz. Aí ele é ótimo, vamos filmar. O Bonner jamais faria aquilo, cara. Eu tenho certeza que ninguém na Globo ou de outro canal faria aquilo ali. Eles brincam com o fim do mundo. O fim do mundo, dizem que a CNN tem uma fita do fim do mundo. Caso o mundo acabe, foi um prazer. Horas e horas vocês vendo a nossa programação. Dizem que outras redes nos Estados Unidos também tem. E você vê o Sr. Clamp. O Sr. Clamp, ele tá tão rico que ele fica um cara entediado. Ele olha naquele telescópio. Ele analisa. Vamos ver os memorandos. Quando ele vê os Gremlins pela primeira vez, ele não... Porque ele é um cara empresário, bicho. Ele não tá habituado com aquilo. Porque ele era um cara que ele mostra como ele venceu em Manhattan. E vão lançar aqueles livros tipo do Trump aqui, A Arte da Negociação, que é uma balela, bicho. O cara é rico. Como é que não é? Como é que não dá para negociar desse jeito? Lá no livro original do Daniel Clamp, Como Eu Conquistei Manhattan, aí ele abraçado na Estátua da Liberdade, meu King Kong, e tem citação King Kong de 33 aqui, tem citação aqui, você vê que é muita coisa mesmo. E o Brain vai dar a entrevista, cara, você já viu aquilo, ele vai dar uma entrevista, ele fala, nós queremos o mesmo que a sua sociedade, saúde, educação, olha você vê os grandes pedindo, mas nós vamos passar por alguns processos, vai ter selvageria, tá, mas isso faz parte do aprendizado. E ele pica a mula, ele sai fora dessa entrevista, o vovô Fred, ele tal. E quem for ver, depois os Gremlins vão ficando mais absurdos, mais monstruosos. O Mohawk, ele usa uma metralhadora contra o Billy, é uma das cenas que eu mais gosto, ele... E a gente vê o dublê lá, né? Mas o dublê esconde, toda vez quando esconde assim é o dublê, para não ver o rosto principal, mas a gente vê a selvageria, até o Foster, que tratava muito mal o Billy, quando ele vê o Mohawk pela primeira vez, meu Deus do céu, dizem que os animais ficaram com medo dos Gremlins, os animais das filmagens. Tem uma cena muito bonita, que o Gremlin ele solta um guaxinim, ele bate a mão no guaxinim, não tem, é uma cena deletada, por algum motivo foi deletada. Mas enfim, e o Mohawk, ele não quer saber, e ele toma aquela fórmula, ele vai virar aquele Gremlin aranha, o primeiro Gremlin morcego da história, que a gente vê citações lá ao Rei Harryhausen, é a mesma trilha do Meus Vizinhos São Terror, quem for olhar com bastante calma, a Eva Maria Sant, que filmou com o Hitchcock,
o Intriga Internacional, fez Sindicato de Ladrões com o Elia Kazan. Ela é citada na igreja, a igreja tem homenagem a ela. E você vê o Sr. Futterman. O Sr. Futterman, ele volta mais expendable, porque ele é um cara que lutou na guerra, ele enfrentou os Gremlins no filme original. Ele destrói aquele Gremlin, ele joga o Gremlin no cimento, o Gremlin vira uma gárgula. E seria o final dos Gremlins 2. Eles seriam mortos pelo Clamp com cimento. Aí, como eles viram que ficaria muito repetitivo, eu acho que eles cortaram essa cena. Tem Gremlins que também são muito balde. Tem o Gremlin Verdura, que é tipo um homem florônico, como se fosse um monstro do pântano dos caras. Aquele Gremlin é muito balde, bicho, pelo amor de Deus. Tem finalmente a Gremlin feminina, que é apaixonada pelo personagem do Robert Picardo. E quem olhar bem, é o Robert Picardo a controlando. Você pode ver, quando o Clamp está lutando contra aquele Gremlin, é ele que está controlando. Você vê a boa atuação dos caras. São muito marionetes os bonecos, dá pra ver que é aqueles efeitos bem dos Muppets, mas ainda são bons. São bons esses efeitos para os padrões de hoje. E você vai ver citações ao Butch Cassidy, ele fica preso o Gremlin Trovoada, que é o mesmo personagem do John Trovoada. Até hoje eu me pergunto por que o John Trovoada da DC não participa dos filmes, não participa dos desenhos da Liga, ou da própria cronologia da DC em audiovisual. Até hoje eu me pergunto isso. Aquele Gremlin é fabuloso, aquele mata o Dr. Cateta, ele vai rodando. E na cena que aparece o Gremlin Spider, que já é o Mohawker, você vai escutar com bastante calma a trilha original do Tarântula, do Jack Arnold. E até aquele final, aquele é um dos melhores finais que eu vejo de mortes de monstro. Porque o Billy joga água, o Sr. Futterman não quer jogar água, ele faz o que eu estou pedindo que vai dar certo. O Gremlin, você vê a coordenação, quebra o vidro da Trump Tower, nossa, se for a Trump Tower, meu Deus, da Clamp Tower. Ali foi a jogada do Joe Dante, que você vê os Gremlins derretendo, eles agonizando, meu Deus, aí tem citações ao Mágico de Oz, eu estou derretendo, que é feito pelo Joe Dante e tal. O problema é que o Gremlins 2, ele foi a 31ª maior bilheteria de 90. E ele foi lançado no mesmo dia que o Dick 3. Se ele tivesse dado uma bilheteria entre os 10 mais, teria continuação. A parte 3 vai sair um dia, mas vai ser por computador. Vai ser por computador, não vai ser a mesma pegada, você pode ter certeza que não vai ser a mesma pegada. E é o primeiro filme e único filme do Joe Dante que depois de toda aquela loucura, o Sr. Clamp, ele vai como o cara da SWAT, ele quer invadir. E ele é aquele americano que sempre tem uma ideia, como o personagem do John Goodman no Matinee. Eu quero fazer um livro. Aí olha o desenho do Billy, nossa, eu quero uma cidade como essa. Aí vê o Gizmo, não, eu quero fazer um boneco. O americano médio tem essas ideias. O americano médio ele vai inventando uma coisa atrás da outra. É um filme muito conclusivo. Ele tem o problema do Exterminador 2. O Exterminador do Futuro 2 ele é conclusivo. Nós vamos dar um final para essa saga. Foi o mesmo que ocorreu com Gremlins 2 e tem aquele final do The End. É o primeiro filme do Joe Dante que você vai ver o The End. Tem aquela marcha nupcial que é um spoiler, mas quem não viu Gremlins 2? A Gremlin feminina vai casar com Robert Picardo. Aí você vê, é um ator que eu curto demais, é o Dr. Holográfico de Star Trek também, a gente não pode esquecer o Dr. Holográfico de Star Trek. Ele faz... Que não, bicho? Ele topa, cara, ele topa. Tem uma relação sexual com essa Gremlin, é a ousadia desse filme. E aqueles créditos finais do Patolino, no melhor estilo Ferris Bueller, também é um achado, é bem-vindo aquilo ali. Gente, obrigado de novo, ficou um vídeo longo. O rapaz aqui reclamou, ele tem até canal. Mas esses vídeos, alguns têm que ficar longos. Vocês me desculpem. Quem não gostar, pode sair no meio. Muito, muito obrigado. Até o próximo Reavaliando Dicas. Esmaga nesse like, por favor. Vocês é que fazem esse canal crescer. Não sou eu não, pô. Eu só vou jogando as matérias. Muito, muito obrigado. E até o próximo Reavaliando.